Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 14 de janeiro, e a gente vai fazer mais uma análise aqui para vocês. Uma matéria que está reverberando muito, e eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, e aqui eu noticiei que o senador Marcos Duval está pedindo, inclusive, a investigação do Flávio Dino sobre os atos ocorridos no último domingo. Um inscrito deixou um comentário aqui no canal que eu achei super pertinente. E eu gosto realmente é quando os comentários, as informações são inteligentes e coerentes para que a gente possa fazer um debate democrático e amplo. Como eu disse, o nosso canal é um canal de análise, tá? É um canal que vem aqui para promover a democracia e discutir sobre as pautas políticas e jurídicas e dar sempre um parecer aqui, tá? Olha só, o comentário que o Marcelo Venere colocou. Colocar a culpa no Dino não é saber como funciona o Distrito Federal. Tudo que o Dino podia fazer, ele fez. E quando ele realmente percebeu que o governo não tinha tomado nenhuma solução a tudo que foi proposto, ele ligou para Lula e solicitou a intervenção no Distrito Federal, apenas na segurança. Você acreditar ou dar ouvidos ao NF é brincadeira de mau gosto. Vamos lá, pessoal. A gente tem que trabalhar com todos os precedentes aqui, tá? A gente tem que ver a questão do Ibanez, que teve o afastamento do seu cargo, do chefe de segurança, do comandante do Distrito Federal, que está preso, o chefe da segurança, o secretário de Segurança Pública, que está preso, e o questionamento de um senador em relação a Flávio Dino. Flávio Dino trouxe colocações aqui que eu achei importantes aqui no Twitter dele. Vem cá e a gente vai analisar e vamos dar um parecer aqui, uma análise, tá? Defendendo um lado e o outro para que você tome a sua conclusão e o mais legal vai ser isso, é você que vai dar o seu veredito, o juiz do caso aqui é você. Vamos lá, entenda aqui, ó. Flávio Dino postou o seguinte: a direita golpista insiste no desvaneio de que eu poderia ter evitado os eventos do dia 8. Esclareço mais uma vez que o Ministério da Justiça não comanda policiamento ostensivo nem segurança institucional, a não ser em caso de intervenção federal, que ocorreu na tarde do dia 8. Aí ele continuou na postagem. Fico pensando se eu tivesse proposto a intervenção federal antes dos eventos do dia 8. O que diriam? Ditadura bolivariana? Coreia do Norte? Cuba, etc, etc. Propus intervenção federal com base real, não com base em presunções. Não sou profeta, tampouco engenheiro de obra pronta. Aí tem mais um Twitter dele. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Está no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição. Polícia Federal é polícia judiciária e não tem atribuição de segurança institucional do prédio dos três poderes. Pois bem, deixa eu explicar para vocês. O que ele falou aqui foi, olha, quem faz a segurança é a polícia militar. A União não tem polícia militar. A Polícia Federal, ela tem um papel de polícia judiciária, ou seja, polícia judiciária ela só investiga. Ela só é preventiva no caso de tráfico de drogas. Fora disso, ela é só uma polícia que investiga, né? A polícia judiciária. Tá. Vamos ver o que diz a Constituição sobre isso aqui, para a gente poder analisar aqui os dois pontos. Ponto de defesa do Flávio Dino e ponto de acusação do Flávio Dino, segundo o senador Marcos Duval. Vamos lá. O primeiro artigo que a gente tem que analisar da Constituição é o artigo 144. E aqui eu vou discorrendo os artigos e pondo os pontos de defesa em relação a Flávio Dino e os de acusação em relação a Flávio Dino, conforme Marcos Duval. Vamos lá, artigo 144. A segurança pública é dever do Estado. Aqui, ele engloba Estado como ente público. Então, aqui, quem acha que Dino devia ter agido, aqui já matou o artigo. Ou seja, o Estado como um todo tinha representação. E se Dino tinha o receio de que não fosse haver a ação do governador do Distrito Federal, ele deveria ter agido
aqui já mora uma questão aqui. Mas o direito e responsabilidade de todos os órgãos, tanto da sociedade quanto também da União, do Estado e dos municípios, tá? Então todos esses têm a responsabilidade sobre a segurança pública. Lógico, os municípios com a sua guarda municipal, quando o tem, os estados na polícia ostensiva com a polícia militar, e a União não tem polícia ostensiva. Tá entendido? A União não tem polícia militar. Deveria ter sido o Ibanez que tivesse feito a segurança. Essa é a tese de defesa do Flávio Dino. É exercida, vamos continuar a leitura, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Vamos lá. Então, toda essa responsabilidade de segurança pública, todos esses órgãos devem fazer, inclusive a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis e as polícias militares e dos corpos de bombeiros, e também as polícias penais, federal, estadual e distrital. Vamos entender uma coisa aqui. Nós temos dentro do Brasil os entes federados, que são os estados e o Distrito Federal, e temos a União. A União é um CNPJ próprio, ela é um ser dotado de personalidade jurídica, ela tem bens que são dela. Então quer dizer que a Constituição tem uma lacuna, e se o Distrito Federal falar, não, eu vou cuidar dos bens do Distrito Federal, os bens da União, minha polícia não vai, quer dizer que a União fica à mercê? Aí um ponto que a gente tem que pensar. Ó, aqui fala, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a. Aí fala, apurar infrações penais contra a ordem pública. Lembra aqui, ó, a palavra apurar. Ela não previne, ela apura, tá? Igual acontece com a Polícia Civil do Estado. Então, a Polícia Federal é a Polícia Civil da União. Assim, trocando em miúdos, né? Só para você entender. Ela previne infrações penais contra a ordem política, social, detrimento de bens, serviços e interesses da União, mas é preventiva, ou seja, ela é judiciária, ela não é ostensiva, ela não tem que ficar lá parada para defender. Ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações na prática de repercussão interestadual, internacional. Só que aqui no inciso 4º, deixa claro, é exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária, ou seja, polícia judiciária só investiga, ela não faz segurança. Morre aqui a tese de defesa de Flávio Dino. E aí, realmente, se a União não tem polícia militar ostensiva, a responsabilidade não existe e não existe órgão que defenda a União, porque cada ente federado tem responsabilidade para com o seu próprio órgão. Morre aqui a tese e aqui Flávio Dino está certo. Mas continua, não para aqui não. Agora na tese de acusação tem mais coisas. Tem uma pauta que pouca gente esqueceu. E a União não tem a Força Nacional? O que é a Força Nacional? O Flávio Dino autorizou um dia antes o uso da Força Nacional em Brasília. Tá? Um dia antes ele autorizou o uso da Força Nacional em Brasília. O ministro da Justiça menciona ameaças contra a democracia e cerca de 400 homens vão atuar na esplanada que já está bloqueada. Ou seja, um dia antes ele já tinha anunciado que ia mandar 400 homens, mas na verdade ele só mandou 150, é o que a mídia fala, tá? E aqui aconteceu no sábado, ou seja, ele já tinha preparado e a Força Nacional tinha essa característica de ser ostensiva. E para responder isso aqui, a gente vai pegar um artigo aqui do próprio governo federal, que fala sobre a Força Nacional de Segurança Pública, entenda o trabalho das Forças de Segurança Pública. Essa foi uma entrevista que foi feita, né? E o diretor da Polícia da Força Nacional trouxe isso aqui, ó. O que é a Força Nacional? É uma força de segurança composta de 11 estados, ou seja, 11 estados mandaram policiais militares que são treinados pela União e ficam subordinados
a ação da União, tá? O senhor pode explicar o que é a Força Nacional e Segurança Pública e como é realizado o trabalho? A Força Nacional é um programa de cooperação federativa do governo federal. Quem faz a gestão desse programa é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, a Força Nacional é do Flávio Dino, tá? Vamos lá, ele tem a finalidade de atender às finalidades de serviços imprescindíveis, a preservação da ordem pública e a segurança de pessoas e de patrimônio. Aqui, ela tem função ostensiva. Então, se você ignorar a existência da Força Nacional, Flávio Dino está certo. Se você levar em consideração que a Força Nacional existe e deve prestar função, aí Marcos Duval, que acusa Flávio Dino, está certo. A Força Nacional não faz parte das Forças Armadas, não tem nada a ver com os militares, não é do Múcio a responsabilidade dela. E aqui, a Força Nacional pode ser empregada em qualquer parte do território nacional. Ela atua de acordo com as solicitações dos governadores de estado ou dos ministros de estado para apoiar um órgão ou um ente estadual ou um ente federal. Então, uma Força Nacional com certeza poderia ter feito a polícia ostensiva. E agora quem vai dar o veredito é você, porque Flávio Dino deixou bem claro que não, ele não tem responsabilidade e Marcos Duval insiste que ele tem responsabilidade. Com base no que foi dito, foi explicado para vocês como uma análise jurídica. Você acha que há responsabilidade de omissão ou não? Levando em consideração que tinham 1.800 homens da Força Nacional disponíveis e 150 foram os liberados. Isso é matéria veiculada na mídia, tá? Mas lembrando a vocês, pessoal, eu não estou aqui para fazer militância nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou aqui para fazer análises e dar orientação para vocês sobre o que está acontecendo, tá? Então, assim, essa polarização tá realmente chata sobre tudo isso que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, eu vou trazer uma outra matéria aqui para vocês, que é uma matéria que foi publicada no UOL, que vale a pena vocês fazerem análise. Ó, Carolina Brígido falou o seguinte: não é o momento de mandar prender Bolsonaro, foi o que avaliaram os ministros do STF. Mesmo com sinais de que Jair Bolsonaro teve participação nos atos golpistas do dia 8, ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, ouvidos em caráter reservado pela coluna de Carolina Brígido, dizem que não seria prudente expedir ordem de prisão contra o ex-presidente no momento. Tá. Eu sei que pode até parecer chato tanta crítica, mas não é papel de ministro ou de juiz falar para a mídia o que eles vão ou deixar de fazer em relação a uma persecução penal. Ou seja, falar-se, vou prender, mas não é a hora. Não, eu quero prender. Não pode, tá errado. E assim, o que eu estou fazendo aqui como jurista é fazer a análise e a defesa do Estado Democrático de Direito. O que eu estou fazendo para você aqui agora é defendendo o devido processo legal e a persecução penal sem um estado de exceção. A própria Constituição diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. É isso que eu estou trazendo como análise para vocês, tá bom? Se gostou desse conteúdo, coloca aí no comentário que eu posso melhorar para você. Agradeço muito, muito mesmo o Marcelo Venere que colocou os comentários. É assim que a democracia é feita, com discussão séria e justa. Valeu pelo comentário, obrigado. E se você tem dúvida, quer que a gente tire a dúvida, fazendo uma análise aqui para você, coloca no comentário, tá bom? Sempre é um prazer ouvir você aqui. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. O seu comentário é importante para mim.